nome é Fábio Hino de Moraes, sou médico, radio-oncologista no Kingston Health Science Center, também sou professor de oncologia no Departamento de Oncologia da Queen's University, professor de inovação e de inteligência artificial na saúde e também sou co-líder de inovação de oncologia aqui no hospital. Então, para começar, queria falar um pouquinho da importância da pesquisa e eu vou falar um pouquinho da minha história, né? Então, eu sou bauruense, então, do interior do estado de São Paulo, e eu sempre gostei muito de pesquisa, porque desde pequeno eu era muito curioso. Para vocês que hoje já estão mais interessados em pesquisa, eu quero que vocês entendam que pesquisa e publicar é uma arte, né? Então, ela precisa ser estudada, ela precisa ser entendida e ela precisa ser aplicada. Publicar e fazer pesquisa vai te abrir porta, vai melhorar a sua visibilidade e vai ajudar a promover a sua carreira. Publicar também vai melhorar a sua colocação no mercado e também vai te ajudar a conhecer o mundo. Por um exemplo, a esquerda, há alguns anos, acho que há 3 ou 4 anos atrás, eu fui contar a minha experiência de investigador jovem em Yokohama, no Japão. Então, eu nunca imaginei que eu iria para o Japão para dar uma aula, acabei indo para o Japão para contar um pouco da minha experiência. Para a gente começar, eu vou começar contando um pouquinho da minha jornada. Então, minha jornada começa ali em 2005. Então, em 2005 foi quando eu entrei na faculdade de medicina. Em 2012, eu comecei a minha residência de radio-oncologia no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. E desde o começo eu já sempre tive muito interesse em fazer pesquisa. Então, aqui já começa uma das grandes diferenças, né, entre o Brasil e o exterior. Quando a gente fala em pesquisa no Brasil, na maioria dos departamentos ou na maioria das faculdades, é muito difícil você ter acesso já logo nos primeiros anos à pesquisa científica. Vocês já são uma turma privilegiada, porque nas grandes universidades, principalmente em São Paulo, você acaba tendo acesso a professores, a orientadores, mas isso não é a realidade no Brasil como um todo. Então, durante a faculdade de medicina, a minha sugestão é que você se envolva com pesquisa o mais cedo possível e apenas comece, porque muitas vezes as pessoas me perguntam, como que eu começo, aonde eu vou, que tipo de estudo que eu tenho que fazer. Comece aprendendo conceitos, e foi assim que eu comecei. Eu comecei fazendo pesquisa de infectologia, então infectologia não era uma área que eu tinha interesse, não era uma área que eu queria, mas era uma das professoras mais renomadas da minha faculdade. Ela tinha uma unidade de pesquisa e ela acabou me convidando, porque um dia eu participei da reunião na reunião de pesquisa do departamento de epidemiologia, e eu estudava epidemiologia, eu consegui discutir, eu consegui debater o artigo que eles estavam apresentando, e assim abriu uma porta para mim. E desde então, eu sempre fui muito envolvido e gostava muito de fazer pesquisa, apesar dos grandes desafios que a gente tem no Brasil, né? Que é a falta de dinheiro, de suporte para fazer pesquisa, a falta de tempo dedicado para fazer pesquisa e, acima de tudo, às vezes um pouco de falta de reconhecimento. Mas isso, com o tempo, você vai entendendo que você pode passar por cima disso, consegue aplicar a pesquisa de um jeito legal, de um jeito bacana e de um jeito que faz sentido na sua jornada, na sua carreira e no seu propósito. Em 2012, então, como eu disse, eu comecei a residência, e dentro da residência, aí eu já comecei a fazer um pouco mais de pesquisa. Então, lá dentro, eu comecei a fazer alguns trabalhos retrospectivos, eu já tinha um pouco mais de habilidade, então comecei e consegui fazer algumas revisões sistemáticas sozinho ou com pouca supervisão. Isso foi me abrindo portas, a pesquisa acabou me abrindo oportunidades de ir para fora, eu acabei ficando alguns meses fora do país, então fui para o Memorial Sloan Kettering em Nova York, aprender um pouco mais de pesquisa e fazer alguns estudos, então isso foi muito importante. 2015 o doutorado, 2016 eu acabei vindo para o Canadá, para a Universidade de Toronto. Naquele mesmo ano eu também tive ofertas para ir para o Memorial Sloan Kettering e para a Cleveland Clinic, mas eu acabei optando em vindo para o Canadá. Uma história longa, se alguém tiver interesse, no final eu até conto, mas eu acabei ficando, então, quase 3 anos na Universidade de Toronto, e em janeiro de 2019, então, eu recebi o convite para virar professor aqui na Queen's University e para mudar para Kingston. E por que, né, eu mudei para cá? Um dos principais motivos é que aqui na Queen's University
a CCTG, o Canadian Clinical Trial Group, então o quartel-general de ensaios clínicos do Canadá. Então aqui é onde todos os ensaios clínicos multinacionais são feitos, onde os dados estão armazenados e aonde tem as grandes cabeças pensantes de ensaios clínicos no Canadá. Então foi essa a grande importância que eu vi de vir para cá. Então, nesse contexto, eu quero que vocês entendam que dentro da sua carreira vai ser importante você gerar conexões, vai ser importante você gerar networking para que isso te ajude a alcançar aí os seus objetivos. Então, aqui à esquerda é uma foto do Hospital Sírio-Libanês, que foi onde eu comecei a minha carreira e onde eu trabalhei por um ano, e na cidade de São Paulo também trabalhei por um ano na Universidade de São Paulo, no INRAD e no ICESP. À direita acima, um dos prédios de pesquisa do Memorial Sloan Kettering, em Manhattan, e à direita abaixo, uma foto de Toronto, mostrando parte da Universidade de Toronto. Então, 3 realidades diferentes, mas 3 realidades que moldaram o meu caminho e 3 realidades que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Então, antes que a gente comece, eu queria contar algumas coisas que ninguém nunca conta pra gente, né? E eu queria que vocês entendessem isso, porque eu queria ter tido esse tipo de mentoria na época que eu já estava na faculdade. Então, hoje, né, 2021, ser digital é uma questão de sobrevivência. Eu acho que todos vocês já perceberam isso. A informação, ela está disponível na internet. Você consegue entender diferentes realidades, você consegue aprender sobre diferentes países na internet ou até mesmo aprender mais sobre pesquisa e outros termos. Entender de inovação e pesquisa vai impactar a sua carreira, então quem tiver esse tipo de habilidade, esses conceitos sólidos, com certeza terão facilidade no futuro, na carreira médica. Os métodos científicos são extremamente importantes, especialmente nesse momento que a gente vive a crise, né, de infodemics, né, que é uma superabundância de informação, tanto online quanto offline, e essa informação, ela sendo disseminada de maneira errada e podendo aí até prejudicar a resposta de saúde pública, promovendo um discurso que não é real e aí trazendo desinformação e prejudicando a saúde dos indivíduos. Então é importante que a gente entenda que a gente tem papel fundamental aí de combater isso, de combater infodemics, de combater fake news e de trazer informação, porque essa desinformação pode custar vidas. Eu também quero que vocês entendam que as soft skills estão em alta demanda, então comunicação, a criatividade, como lidar com dados, isso são habilidades que vocês têm que entender e têm que saber utilizar. E um outro ponto muito importante que eu também não sabia é que existe mais opções de carreira do que vocês imaginam. Então a gente aí não entende muito bem, mas ao se formar médicos ou profissionais de saúde, vai abrir uma gama aí de mais de 100 diferentes carreiras. E por último, que o aprendizado contínuo e o pensamento crítico são as chaves para o sucesso. Então, vocês têm que ter esse pensamento crítico. Então, vamos lá. Quando eu falo um pouco de pesquisa, eu gosto de começar contando um pouco, ou conversando um pouco sobre esses grandes nomes, né? Acho que todos vocês conhecem esses nomes, o Tesla, o Einstein, o Newton, o Pasteur, a Marie Curie. Se vocês não conhecem, eu tenho certeza que vocês conhecem esses 4 aqui. Então, Musk, Bezos, Zuckerberg e Bill Gates. O que esses caras têm em comum e por que eu estou falando deles hoje, né? Então, todos eles têm em comum esses 3 grandes pontos. Eles eram curiosos, eles foram atrás de conhecimento, desenvolveram habilidades e a partir daí eles fizeram algo que para a gente pode ser uma pesquisa formal ou uma pesquisa informal, criando novos produtos, testando novos produtos ou novas inovações, e com isso eles mudaram a realidade ou a era em que eles viviam. Então você que quer ser um bom pesquisador, seja no Brasil ou fora do Brasil, lembre que você vai precisar ter esses 3 pilares, da curiosidade, conhecimento e habilidade. E quando eu falo nessas habilidades, eu gosto de falar que tanto para ficar no Brasil ou fora do Brasil, você precisa de dois grupos especiais, né? As habilidades básicas. Então, as habilidades básicas são aquelas habilidades do vocabulário específico de pesquisa, habilidade com números, né? Álgebra, estatística básica, comunicação, saber utilizar um Excel básico, Word, PowerPoint, porque isso vai te ajudar na coleta de dados, vai te ajudar na análise e apresentação de dados.
E daí, quando eu falo um pouco mais de habilidades avançadas, então daí a gente já fala um pouco mais de vocabulário, escrita científica, inglês de um nível mais elevado, entendimento de estatística quantitativa e qualitativa, saber usar ferramentas digitais e, não menos importante, expertise em metodologia científica e conhecimento sobre gerenciamento de projetos. Então é sempre importante que vocês tenham em mente que essas habilidades vão ser importantes durante o caminho e vão ser importantes para te abrir mais portas e para gerar oportunidades. Então, quando a gente fala de oportunidades, não importa o estágio que você está, a pesquisa vai te oferecer inúmeras oportunidades. E essas oportunidades vão incluir satisfação, impacto e oportunidades internacionais. Então, eu quero dizer isso porque, como a gente faz pesquisa no Brasil, pode ser diferente como a gente faz pesquisa nos Estados Unidos ou no Canadá, mas se você tiver as habilidades, essas oportunidades vão servir para você. E para você ter uma ideia, assim, o Canadá está de portas abertas. Nos últimos anos, tiveram diversas chamadas para profissionais com habilidades específicas, com pós-graduação em pesquisa, epidemiologia, saúde pública, inovação. Então, não importa o nível que você está, ao momento da sua carreira, você pode achar oportunidade para aplicar a pesquisa. Então, a pesquisa vai te abrir portas. E, mais uma vez, existem diversas oportunidades, então há espaço para todo mundo. A pesquisa vai te levar aí para estar aí na vanguarda das descobertas, e a pesquisa também vai te integrar com outras áreas. Então, hoje, devido à pesquisa, hoje eu faço colaboração com pessoas da ciência da computação, pessoas da engenharia, professores da economia. Então, isso me gerou diversas conexões que eu não esperava. Então, como começar, né? Como começar? Para a gente começar, a gente tem que começar explorando o que a gente tem na nossa frente e explorando experiências. Então, existem diversas oportunidades, desde a universidade até a indústria. É importante, como eu disse, que você tenha as habilidades e é importante que você comece. Você vai poder aplicar a pesquisa hoje, tanto a pesquisa mais tradicional, como novas linhas de pesquisa, como inteligência artificial, em diferentes áreas, e ela vem crescendo e cada vez mais aí a inteligência artificial na pesquisa crescendo em saúde. Então, só para deixar aqui registrado, né, não sei se todo mundo já está confortável com os termos, mas inteligência artificial é aquele ramo da ciência da computação que trata de simulação do comportamento inteligente dos computadores, né? Então, para ajudar com que a gente use o computador para encontrar aí respostas ou criar modelos para problemas que a gente não consegue solucionar sozinho. Então, desde o início da faculdade até o final da vida, para que você maximize as suas experiências, você tem que explorar, né? Você tem que ir atrás do crescimento profissional, do seu desenvolvimento profissional. Você tem que ir atrás de explorar experiências para encontrar a sua paixão, porque isso vai impulsionar a inovação dentro de você e a pesquisa, e isso vai fazer com que você consiga aí, então, levar a pesquisa para a sua carreira. Hoje a gente sabe, né, e que a pesquisa básica, a pesquisa clínica e também pesquisa bibliométrica, elas são interdependentes. Então, a gente sabe que uma parte depende da outra. Então, a pesquisa pode começar no laboratório, depois ser validada na clínica e depois ser resumida ou agrupada para melhorar o cuidado à saúde. Então, a gente vai fazer essa tradução do conhecimento ali da bancada para a clínica e da clínica para a população. Uma das coisas que eu não aprendi muito bem quando eu ainda estava no Brasil na faculdade era essa diferenciação, né, de como a gente aplicava a ciência básica, como a gente aplicava a ciência clínica e a importância da saúde pública, da ciência populacional. E hoje, devido à pandemia da Covid, a gente entendeu cada vez mais a importância da saúde populacional, a importância de ser crítico, de entender literatura criticamente para saber aplicar resultados de estudos, especialmente ensaios clínicos, na nossa realidade. Então, até esse momento, o que eu quero dizer para vocês é que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas é o que melhor se adapta a mudanças, né? O Darwin já falava isso e isso continua até hoje. A gente vai evoluindo, a gente vai passando por diferentes momentos na nossa carreira e a gente precisa, então, só evoluir. Então, como que é um pouquinho mais da pesquisa aqui no meu dia a dia, né? Então, a pesquisa, como que é a pesquisa na carreira médica ou a pesquisa aqui no Canadá?
Então, assim, só uma introdução básica, a gente pode usar a pesquisa para atacar diversas perguntas, né? Desde mecanismo de doença, até análise secundária, testes clínicos, estudos epidemiológicos. Normalmente a gente quer compreender melhor as doenças humanas, tentar melhorar a saúde humana, ou até melhorar processo. Cada vez mais a gente está usando a pesquisa para melhorar processo e para trazer um tratamento mais humanizado, né? A gente gera a hipótese, então a gente vai buscar soluções. A interação entre pesquisadores e paciente é uma característica fundamental, então eu gosto de relatar isso porque muitas pessoas me perguntam, eu posso ser só pesquisador? Você pode ser só pesquisador, mas se você quiser fazer pesquisa clínica, é ideal que você também tenha uma clínica que você também possa ver o paciente, para que você entenda aí como integrar os seus achados no dia a dia do paciente. E lembrar que a pesquisa ela pode ter um impacto global e populacional. E eu acho que é isso que mais me interessa hoje em dia, ter esse impacto populacional, é poder não só impactar uma vida, mas impactar milhares, milhões de pessoas. E como que funciona, então, uma carreira de pesquisador, principalmente aqui na América do Norte, né? E qual que é a diferença do Brasil em relação a isso? Então, a carreira de pesquisador, aqui principalmente no Canadá, é uma carreira muito bem estabelecida. Hoje, quando você é contratado num hospital, contratado numa universidade, você tem aí 4 grandes linhas para seguir, e essas linhas são um Clinical Educator, Clinical Investigator, Clinician Innovator ou Clinician Scientist. E qual que é a diferença, né, dessas carreiras, né? Então, o Clinical Educator, o Clinician Educator, ele é aquela pessoa que ela tem uma tendência maior à educação, que ela quer ensinar, que ela quer dar aula, que ela quer estar mais tempo com o residente, quer estar mais tempo com o estudante de medicina. Então, normalmente, essa pessoa, ela tem... todo mundo aqui vai ter o mesmo salário, é bem equiparado, mas o Educator, ele vai ter mais tempo para ensinar. Então, ele vai ter normalmente 50%, 60% do tempo na clínica, com alunos e com residentes, e 40% do tempo fazendo pesquisa ou dando aula na graduação, ou fazendo parte administrativa. O Clinician Investigator, ele já é um outro tipo de médico aqui, que faz 60%, 50% a 60% de pesquisa e 40% a 50% de clínica. Então, ele já tem um componente um pouquinho maior de pesquisa. Já o Clinician Innovator, ele tem normalmente 50% do tempo para clínica, 50% do tempo para inovação, para trabalhar com processos de inovação. E o Clinician Scientist, que é o pesquisador, que é o cara que faz carreira na pesquisa, ele tem 80% do tempo na pesquisa e 20% do tempo dele está ali para ver paciente. Então, para você ver aqui, os Clinician Scientists, 40% falou que tinha mais de 70% do tempo na pesquisa, 25% de 50% a 70%. Então, quer dizer, a maioria deles tem mais de 50% do tempo para pesquisa. E por que eu estou falando isso? E por que isso é importante, né? Porque aqui a gente tem essa carreira estabelecida de ser pesquisador, de ser um médico, de ser um médico que aplica o tempo dele dentro da pesquisa e é recompensado e é reconhecido tanto quanto o médico que vê paciente, promovendo assim o interesse das pessoas a se dedicarem à pesquisa. E eu acho que esse é o grande diferencial que a gente tem no Brasil. Hoje, no Brasil, para fazer pesquisa, você normalmente vai fazer depois do horário do seu trabalho, ou antes do horário do seu trabalho, ou no final de semana. Isso é muito complexo, isso é muito difícil de levar no longo prazo. Por exemplo, hoje eu estou no meio termo entre Clinician Investigator e Clinician Scientist, então tenho 60% do meu tempo de pesquisa, 40% do meu tempo em clínica. Então, assim, eu posso usar durante a minha semana, 3 dias da minha semana é para fazer pesquisa. Eu não sou incomodado com ligação, eu não tenho que ver paciente, eu não tenho que ver paciente internado, eu tenho cobertura para fazer pesquisa, para cuidar dos meus trabalhos científicos, para fazer com que a gente descubra novas intervenções, novos diagnósticos, a gente faça pesquisa aí que possa impactar a vida do cidadão canadense. E aqui, nesse slide, eu mostro um pouquinho, né,
qual que é esse caminho, qual que é essa pathway que eles viram clinician scientist aqui, né? O médico pesquisador. Então, é 4 anos de undergrad, depois 7 a 9 anos de MD, PhD, então faculdade de medicina mais o PhD, então eles já saem com médico e doutor. Depois de 3 a 5 anos de residência, daí logo após a residência, para quem quer ter uma unidade de pesquisa própria, um laboratório próprio, eles vão fazer provavelmente de 2 a 3 anos de pós-doc, ou você faz ali 2 a 3 anos de fellowship para ter um expertise clínico para trazer de volta para a sua unidade de pesquisa. Então pode ver que o Estado investe bastante no longo termo, né, para promover a formação de profissionais robustos e muito fortes nessa linha de pesquisa, para que assim a gente possa ter uma geração que vai gerar conhecimento, que vai questionar os problemas e vai trazer hipóteses e solução para o país. Isso não é só durante a formação, então após a formação existem diversos mecanismos e diversas portas de entrada para que você continue a sua carreira como pesquisador, então acho que essa é uma grande diferença, onde você vai ter aí a possibilidade de desenvolver habilidades, de conseguir awards, né, esses career awards é o que a gente mais tem interesse de conseguir, que são grants que a gente tem para quem é de começo de carreira, nos primeiros 5 anos, depois de mid-career, de 5 a 10 anos, e depois já em senior career, mais de 10 anos. E por que isso é importante? Porque com esses Career Research Awards, a gente consegue aí uma fatia grande de funding, né, de dinheiro para tocar a nossa pesquisa, para tocar a nossa linha de pesquisa, assim como uma fatia de dinheiro para que a gente possa cobrir parte do nosso salário, para que a gente não possa pesar tanto em quem faz a parte clínica. Então, trazer aí 100, 150 mil dólares anual para dentro do departamento, para que assim seja factível que aquela roda continue girando e que as pessoas consigam fazer pesquisa, para que as pessoas que gostam de dar aula consigam dar aula, pessoas que gostam de ver paciente consigam ver paciente. E daí vai ficando cada vez mais complexo quando você olha a linha de carreira, né? Até onde o médico pode chegar e aonde ele pode entrar nesse caminho, né? Então, existe aí diversas oportunidades dentro da academia, desde criar seu laboratório de pesquisa, tá coordenando clinical trials, tá treinando alunos, tendo alunos de doutorado e mestrado, tendo uma carreira dentro da academia, ou uma carreira não tão ligada à academia, sendo líder, sendo diretor, então existem diversas oportunidades. Fora isso, a gente também tem oportunidades fora da academia, então existem diversas oportunidades aí, não só quem estuda pesquisa não precisa trabalhar dentro da universidade ou dentro do hospital, vai ter oportunidade para trabalhar dentro do Ministério da Saúde aqui, ou das unidades de saúde regionais, ou na indústria farmacêutica, ou hoje cada vez mais em startups de pesquisa e inovação, coleta de desfecho, organização de guidelines, então cada vez mais as oportunidades se aumentam. Mas para isso a gente precisa entender quem paga a pesquisa, né? Quem paga para que a gente consiga ter esse tempo protegido e tenha essa dinheiro para fazer. Então, a principal parte do funding vem do governo federal. Então, o governo federal é quem vai dar a maior parte do funding. Só para ter uma ideia, o ano passado, para a parte de oncologia do governo federal veio em torno de $1 bilhão. Depois tem a parte do funding dos estados de governos regionais, depois as organizações privadas, que aqui na América do Norte é muito mais forte do que no Brasil, por um exemplo, onde as instituições elas entendem o valor da pesquisa e aplicam um valor grande de dinheiro, e as doações, né? As doações também são importantes para que a gente consiga fazer pesquisa. Para se ter uma ideia, eu tive um paciente que na minha clínica me doou $350 mil para que eu melhorasse a minha linha de pesquisa em metástases de coluna, e para que assim outras pessoas pudessem se favorecer de melhores tratamentos, de tratamentos mais modernos no futuro. E então, depois que você já tem toda percorreu esse caminho, você já entendeu como funciona o processo, e agora você já também
está adquirindo seu funding, você consegue se tornar um pesquisador independente, né? E para se tornar um pesquisador independente, você precisa do quê? Publicação de qualidade, você tem que ser um expert em alguma área, você tem que, então, também ter fontes de fomento, tem que ter dedicação ao seu trabalho, àquela área de pesquisa, saber lidar e orientar estudantes e desenvolver habilidades de ensino. Então, isso é esperado de todo clinician scientist e de todo mundo que está envolvido com pesquisa aqui na América do Norte. E então, como que é o dia a dia do pesquisador, né? O dia a dia do pesquisador normalmente mescla a clínica com pesquisa. Como eu disse, o clinician scientist, mesmo que ele faça muita pesquisa, 20% do tempo dele é para a clínica, porque todo pesquisador aqui, ele quer ainda manter uma mãozinha na clínica para que ele possa não perder a expertise que ele tem, né? Porque senão você vai acabar depois com o tempo não sabendo mais o que é importante ou não para o paciente. Então é importante ter um pé na clínica e entender como que as intervenções ou os novos medicamentos vão impactar nos pacientes. Os pesquisadores cada vez mais, hoje a gente usa cada vez mais a nossa habilidade de comunicação. Então, como pesquisador, você vai estar a todo momento comunicando seus resultados, discutindo seus resultados, procurando uma oportunidade de um grant, procurando uma oportunidade aí de melhorar o que você está fazendo. Então, coordena múltiplos projetos, entende de detalhes, então vai conseguir ali alinhar sua pesquisa, entendendo o detalhe, entendendo o que você precisa fazer para melhorar aquele projeto, sabe lidar com orçamentos e números. Isso é uma coisa que eu não tinha aprendido no Brasil, e quando eu vim para cá, eu tive que aprender. Então, a gente tem que lidar com orçamento. Quando você pega um grant ou você tem um funding, você tem que saber como alocar aquele dinheiro. Tem pessoas que dependem daquele grant para ter o salário, para viver. Então, você tem que saber lidar com números, fazer o orçamento de dentro da sua unidade de pesquisa. Então, o pesquisador tem que saber lidar com prazos e tem que gostar de mudança. A natureza de pesquisa é mudanças rápidas, é inovação, são coisas que acontecem para melhorar e para mudar a nossa prática aí do dia a dia. Então, para vocês terem uma ideia, hoje, no meu dia a dia, aqui, eu acabo fazendo 3, 4 períodos de clínica na semana e os outros períodos eu acabo fazendo pesquisa ou trabalho administrativo. Então, como que você que está aí na faculdade consegue uma oportunidade no exterior, né? Então, para conseguir uma oportunidade fora ou para ir para fora, tem que investir um tempo para conhecer o que está disponível, né? Aonde tem oportunidade, que tipo de oportunidade. E como você pode fazer isso? Quando você tem uma oportunidade, que pode vir através principalmente de networking, abraça essa oportunidade. Então, conheça, vá atrás, entenda e abraça essa oportunidade. Às vezes não vai ser a oportunidade ideal, mas vai ser uma oportunidade que pode te abrir portas lá na frente. Normalmente, quando você for fazer algum estágio durante a graduação fora, o seu tempo será curto. Então, se for fazer pesquisa, focar em pesquisas e estudos retrospectivos, ou tipo survey, ou estudos bibliométricos. Outro ponto é que sempre você tem que tomar muito cuidado e entender que o tempo do seu orientador ou do pesquisador é super importante. Então, seja honesto com os seus objetivos e o que você pode e não pode entregar. Peça sempre feedback, né, a seus amigos, mentores, família, para ter certeza que você está indo no caminho certo. Procure oportunidades onde você tem habilidades para adicionar, né? Não adianta eu pedir uma oportunidade aqui no hospital para fazer neurocirurgia, que eu não consigo fazer neurocirurgia, eu não consigo abrir um crânio e tirar um tumor ou uma lesão de dentro do cérebro, mas tem outras coisas, outras habilidades que eu tenho. E dependendo de onde você quer chegar, você vai precisar aí de anos, 1 ou 2 anos, para fazer pesquisa, para engrossar o currículo, para que você chegue naquela oportunidade. Então, algumas mensagens finais é que fazer pesquisa é importante para o paciente, para a população e para a carreira. Carreira em pesquisa requer planejamento, então, tanto para quem quer ficar no Brasil ou para quem quer ir para fora, vai precisar de planejamento. Existe oportunidade para todo mundo, em qualquer lugar do mundo. A chave é tempo, então você precisa de tempo para investir nas suas habilidades e para criar habilidades que vão ser importantes para que você seja um pesquisador, e dinheiro. Você vai precisar de dinheiro para fazer os seus estudos, e esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar, das fontes pagadoras, governo federal, doação ou outros locais.
E por último, você tem que entender seu propósito para aí poder alinhar a sua carreira aonde você quer chegar dentro do seu propósito. Estou com 30 minutos, como a gente combinou, então, muito obrigado. Bom, gente, então vocês já perceberam que o objetivo foi trazer o Fábio para ele deixar a gente passando vontade, né? Assim, pessoal, se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente pode abrir para o debate, né? Achei que foi muito legal. Eu queria perguntar uma coisa para o Fábio já, que é o seguinte, né? Essa é a minha percepção, eu queria saber a sua pergunta, né? Ela é muito legal ver uma carreira estruturada de pesquisador, né? Pra vocês terem noção, né? Quando eu fui me formar em medicina, eu resolvi que eu não queria ir para a área clínica, eu não queria fazer residência e eu queria direto para pesquisa, né? E, putz, as pessoas, todo mundo, todos os professores da escola, todo mundo começou a falar para mim, você é louco, você tá doido da cabeça, não faz isso com a sua vida, né? E por quê? Porque não existe essa perspectiva de carreira aqui, né? Não existe isso. Você vai ter uma evolução na sua carreira como pesquisador, né? Então todo mundo era preocupado comigo porque eles achavam que eu não ia conseguir me inserir no mercado de trabalho, né? Mas por um outro lado, né, Fábio, existe um problema, eu vejo num sistema tão engessado, é que demora muito tempo para você subir e chegar lá nas posições finais, né? E eu já conversei com pesquisadores, né, que falam, putz, eu cansei de ficar muito tempo como pesquisador júnior, no começo da carreira, ele fica dependente de um pesquisador mais sênior e você demora anos para você conseguir evoluir. Aí eu queria saber qual que é a sua percepção disso. É uma troca de estabilidade, mas também, ao mesmo tempo, você demora para, sei lá, para crescer e ter sua independência como pesquisador, né? O que você acha disso? Você concorda ou não? Eu concordo, eu acho que tem alguns pontos importantes, né? Mesmo aqui, existem algumas pessoas que elas decidem ir direto para a pesquisa e trilhar esse caminho, né? Mas é um caminho árduo, é um caminho que você tem degraus que você vai precisar subir, isso vai demorar, vai levar alguns anos para que você chegue no seu ápice, e você vai ter que passar aí por algumas etapas, né? Hoje a gente vê, tanto aqui como nos Estados Unidos, uma pressão muito grande para as pessoas que a gente chama de PIs, né, que são os Principal Investigators, que são as pessoas que têm o seu próprio laboratório. E hoje, quando a gente fala laboratório, não é só de pesquisa básica, existe laboratório de desfechos clínicos, laboratório de síntese de evidência, laboratório de clinical trials, laboratório de saúde populacional. E então, quando você vai direto para o caminho de só fazer pesquisa, isso vai levar um tempo para você crescer, e durante a sua jornada você vai ter uma grande pressão de ter que garantir grande parte do seu salário vindo de fundings. E o funding e o grant também para pagar o salário das pessoas que trabalham para você. Então, eu acho que é o grande medo e essa grande incerteza que as pessoas têm, até aqui no Canadá ou nos Estados Unidos, quando elas vão direto para a carreira de pesquisador. A ideia de ter uma parte clínica é uma ideia de você ter uma segurança, igual a gente brinca no Brasil, pô, a hora que eu formei eu posso dar plantão, eu tenho uma segurança de conseguir o meu salário, de manter uma parte do meu salário, sem depender de um grant, ou sem depender de uma indústria, de alguém que me pague um salário. Então, acho que esse é o grande ponto e o grande diferencial. Mas eu tenho visto hoje cada vez mais os hospitais entendendo, tanto aqui quanto no Brasil, entendendo a importância de pesquisadores, de pessoas que têm aí essa qualidade de entender método científico, de entender de estatística, de saber lidar com dados, de saber sintetizar dados, e essas pessoas tendo um papel importante dentro de hospitais, dentro de startup. Talvez seja uma realidade que daqui a alguns anos, para quem tiver as habilidades necessárias, vão ter oportunidades até melhor do que na clínica. Então, eu acho que isso é importante que as pessoas entendam, que não tem certo e errado. O certo é aquilo que alinha com o seu propósito e que talvez você vai ter que trabalhar um pouco mais duro para chegar num outro patamar, para ter uma estabilidade, comparado com outro caminho, que talvez seja o caminho mais simples, ou o caminho que todo mundo segue, o caminho mais fácil, né?
Sim. E uma outra coisa que você falou, né, Fábio, que me chamou muita atenção foi esse fato de você ter começado a sua carreira como pesquisador num lugar que você não era a sua área de interesse maior, né? Você falou, eu fui lá na Infecto, porque a professora era boa, alguma coisa assim, né? Eu vejo muito isso, esse erro nos alunos, né? Eles, por exemplo, o aluno ele acha, né, que ele quer fazer, sei lá, cirurgia plástica. Ele acha que ele quer ser cirurgião plástico. A gente muda a cabeça, né? E aí ele fica insistindo numa iniciação científica com alguém da cirurgia plástica para fazer um projeto gigantesco e fica lá, e fica lá, fica lá. Ele acaba não aprendendo nada de pesquisa, ele acaba não aprendendo nada de cirurgia plástica, depois ele se forma e vai fazer psiquiatria. Então, ele perde essa oportunidade de usar o tempo como aluno para fazer pesquisa que faz sentido, tem significado, independente da área. Eu vejo muitos alunos querendo fazer pesquisas grandes que vão mudar o mundo, quando pesquisas menores, que eles conseguem começar e terminar, eu vejo que eles aprendem muito mais. Você tem alguma coisa para acrescentar nisso? Não, é exatamente isso. Como eu falei, na verdade, pesquisa na graduação, você tem que começar. A oportunidade que te derem, você tem que abraçar. Porque o importante é você desenvolver habilidades. Então, método científico, como aplicar, como pensar criticamente. Não importa se vai ser na psiquiatria, na infectologia ou na plástica. Você tem que criar as habilidades para quando você for para sua residência, daí você vai aplicar aquilo na sua área de interesse. Você nunca sabe qual vai ser a sua área de interesse. Na verdade, eu fui atrás da professora de infecto, porque ela era chefe do núcleo de epidemiologia e pesquisa científica, então era a pessoa que mais sabia de método. Eu queria aprender a fazer pesquisa. Para mim não importava que projeto que eu ia fazer, tanto que o meu primeiro projeto, era um projeto que eu mapeava fezes humanas para achar protozoário. Então, tipo, não é um projeto dos sonhos de ninguém. Ninguém vai atrás de uma iniciação científica para ficar ali num laboratório de luva, mapeando fezes humanas, correto? Então, mas foi aonde eu aprendi, aonde eu encontrei pessoas, onde eu expandi meu networking, aonde eu consegui, então, criar habilidades que depois me abriram diversas portas nas áreas que eu queria dentro da faculdade e nas áreas depois da minha residência. Um outro ponto importante é que eu tenho muito aluno que vem com aquela ideia megalomaníaca, que quer fazer um ensaio clínico, eu quero mudar o mundo. Calma, não vai acontecer. Não vai acontecer. Tipo, para você conseguir fazer um ensaio clínico, só de aprovar, de papelada, vai demorar 1 ou 2 anos para sair do papel, depois para recrutar paciente, depois para ter follow-up. Para ter uma ideia, o meu primeiro ensaio clínico, que foi um fase 2, braço único, eu comecei em 2015 e eu publiquei ele faz 2 meses. Então nós estamos em 2021, eu comecei o estudo em 2015, então quer dizer, não tem... A gente tem que entender que existem momentos da vida para diferentes estudos ou diferentes oportunidades. Não, com certeza. O que não falta é aluno aparecendo e falando, eu quero provar que cannabis é bom para reduzir câncer. Toda vez, e aí quer fazer um ensaio clínico recrutando pacientes com câncer. Eu falo, gente, calma, pelo amor de Deus, né? Vamos pelo menos aprender as coisas e depois a gente constrói, porque muito aluno começa a fazer trabalhos grandes, né? E não conseguem terminar, é óbvio que não, e aí se desanima com pesquisa, né? Alguém quer... Vai lá, vai lá. Natália tá com a mão. A Natália levantou a mão. Pode falar, Nath. Oi, gente, boa noite. Professor, primeiramente, obrigado pela aula. Ih, travou? Não, estamos ouvindo bem. Não, tá indo, Nath. Agora travou. Agora travou. Voltou? Voltou. Ai, voltou, que ótimo. Então, primeiramente, obrigado pela aula, professor. Eu gostei bastante. Conforme o professor foi falando das carreiras, eu fui me identificando com várias coisas, sabe? Eu sei, assim, que eu quero ter uma carreira de pesquisador, mas eu não sei ao certo. Aí eu queria saber do senhor. Eu acho que já respondeu um pouco o Rafael, mas, assim, pra gente estar começando agora, tem que começar. Mas como que a gente escolhe um orientador? Que, no caso, a faculdade aqui que a gente estuda tem vários departamentos, vários orientadores muito bons, excepcionais, tem projetos muito bons e, assim... Tipo, falta critérios para a gente escolher. E uma outra dúvida também, o senhor acharia melhor a gente começar com uma pesquisa mais básica, uma pesquisa mais da parte clínica, algo mais específico, algo sobre humanização da saúde? Não sei, eu tenho dúvida com relação a esses aspectos. Legal.
Então vamos lá. A minha opinião é que assim, orientador é acerto e erro, né? Você não vai conseguir acertar no seu primeiro, segundo ano de faculdade o orientador. Talvez aquela pessoa que você acha que seja, pô, professor, um cara incrível, uma professora incrível, talvez não tenha tempo, não esteja disposto, não seja o momento para te orientar. Então, o mais importante que eu digo é assim, você precisa achar alguém que você tenha uma conexão, ou que você goste, que o santo bata, e que aquela pessoa esteja disposta para te orientar. O primeiro ponto que eu falo assim, se o orientador não está afim de te orientar, não força a barra, não fica mandando, não tente, porque não vai dar certo aquela relação. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é entender e tentar olhar o track record, né? Conversar com outras pessoas mais velhas que você, que já passaram com aquele orientador, entender como é que foi, se aprendeu, se valeu a pena, se finalizou, se deu suporte, como é que foi, né? A relação de mentorando e mentor. Então, acho que esse é um ponto importante. E o terceiro ponto é entender que tipo de oportunidade vão estar disponíveis. Porque, assim, se tiver uma oportunidade de ciência básica, é legal, se você gosta, se você quer ter essa experiência. Eu, durante a faculdade, eu queria ter essa experiência e acabei passando um bom tempo, acho que 6 meses, no laboratório de biofísica aí da Unifesp, fazendo pesquisa básica com intestino de ratinho. E foi legal, foi um aprendizado para eu entender que eu não queria fazer aquilo da minha vida. Então pronto, tirei, risquei, passei, beleza, maravilha. E depois eu entendi durante a faculdade que fazer estudos mais simples de serem realizados, como um estudo retrospectivo de levantamento de informação de prontuário médico, para mim fazia muito sentido, porque eu ligava a pesquisa com o conhecimento clínico, que é aquele conhecimento que você vai precisar para a prova, que vai precisar do conhecimento para a prova de residência, que a gente tem que lembrar que o ponto número 1 para a gente é ser um bom médico. A pesquisa é 2, mas a primeira coisa, você tem que ser o melhor médico possível. Então aí, se você fizer um estudo clínico, vai ser entendendo intervenção, vai entendendo como as pessoas tratam no dia a dia. E eu gostei muito também das experiências que eu tive de revisão sistemática. Então, eu fiz revisão sistemática durante a graduação. Então, ali, aquele momento de eu poder sintetizar a literatura, de eu poder ler a fundo algo, de eu poder entender e criticamente aplicar aquela evidência para trazer um paper, um paper final, aquilo para mim fez muito sentido. Então, eu diria que é acerto e erro. Você vai ter que testar, vai ter que ir atrás, vai ter que perguntar. Então, busque bastante dentro do seu networking o que as outras pessoas também te contam que foi legal e que foi ruim. Acho que isso faz muito sentido, porque na minha faculdade tinha orientador que era, pô, esse orientador é muito legal, ele te leva na pizzaria todo mês. Mas assim, o cara não entrega, você não publica, você não aprende, ele não te dá suporte. Tinha um orientador, pô, esse cara é chato, ele é bravo, mas ele entrega, ele publica, ele te ensina, ele te abre portas. Então você tem que entender o que você quer. É o cara da pizza, o cara a pesquisadora que vai te ajudar a publicar. Então, existem diversos mentores e supervisores durante a graduação e até após a graduação. Certo, professor, obrigada. Acho que respondeu algumas dúvidas minhas também. Rafa, tem uma pergunta aqui no chat. Vou falar a pergunta da Eulália. Olha, perguntando a sua opinião sobre a fuga de cérebros, cientistas e médicos para o exterior. Fábio. É uma questão meio polêmica, mas assim, é difícil você não entender a saída desses profissionais, que são profissionais aí que são curiosos, que têm uma habilidade diferenciada e que querem procurar uma oportunidade onde eles possam realizar pesquisa com mais suporte, que tenham um plano mais estável a longo prazo, porque acho que esse é o grande problema do Brasil, e para mim esse foi o grande diferencial para eu ter ficado no Canadá, essa estabilidade, tanto estabilidade de carreira, quanto estabilidade econômica, quanto estabilidade política. E daí no Brasil a gente tem instabilidade, tanto de carreira, quanto econômica, quanto política. Então essas pessoas que, elas já são muito, eu gosto de brincar que eu sou um cara que eu sou never settled, né? Eu nunca estou feliz com o que eu estou fazendo, eu sempre quero fazer algo a mais, eu sempre estou indo atrás de começar um projeto novo,
você quer ter uma estabilidade na sua carreira para que você consiga produzir o máximo possível. E eu lembro muito bem quando eu cheguei a minha primeira vez no Memorials in Catering em Nova York, a minha bolsa não estava aprovada. E daí o meu chefe falou assim, olha, é o seguinte, Fábio, nós vamos dar um jeito, não se preocupa, porque eu não quero que você se preocupe com dinheiro e nem com nenhum outro problema. Se você tiver algum problema em casa, me fala, porque eu quero que você foque o seu cérebro, o seu potencial 100% para ver paciente, para fazer pesquisa. Eu não quero que você tenha outras distrações na sua cabeça. E eu acho que esse é o problema que a gente tem vivido nos últimos anos no Brasil. É muita distração por problemas macro, né? Problemas de política, problema de economia, problema de segurança. E isso acaba fazendo com que as pessoas que querem e conseguiram ou se prepararam para ter uma oportunidade fora, acabam abraçando uma oportunidade mesmo querendo voltar ou querendo estar mais perto da família. Acho que tem uma outra pergunta aqui. Acho que essa daqui já foi respondida, né, do orientador. Eu talvez adicionaria aí, eu não sei se o Fábio concorda, porque eu sei que não é a maior parte das pessoas que concordam comigo, mas eu coloquei o link do currículo Lattes, né, pessoal? O Lattes, ele é uma ferramenta onde os pesquisadores colocam a sua produção, as suas linhas de pesquisa e tudo mais, né? Quem está mais aí na graduação, quem já fez a iniciação, já teve que fazer um currículo Lattes, né? Pessoal, a minha visão, que não é que todo mundo concorda, é um pesquisador, é aquela pessoa que faz pesquisa. Então, entra no Lattes da pessoa, vê o que ela produz, vê o que ela faz, entendeu? É muito raro, às vezes o aluno aqui no Brasil, o Fábio falou disso, que lá é muito diferente, né? Às vezes o aluno gosta do professor, porque o professor dá muita aula, o professor sabe dar aula, é um ótimo professor, mas às vezes ele não gosta de fazer pesquisa, ele não sabe fazer pesquisa, ele não quer fazer pesquisa, e os alunos ficam tentando orientação com essas pessoas, e aí não vai para frente e tudo mais. Então, ache um pesquisador para te orientar, né? A gente tem grandes pesquisadores na escola que a gente nunca ouviu falar, porque eles não gostam de dar aula. Só que no Brasil, não é separado essas carreiras de quem dá aula e quem faz pesquisa, né? Pelo menos na universidade pública. E você vê que lá existe essa tentativa de separar, né? Mas, assim, isso não é uma regra absoluta. Às vezes você tem algum professor, algum orientador que está começando também, que não tem uma grande produção, mas ele está com muita vontade, está muito empenhada. Às vezes você tem alguém com o currículo lá cheio de coisa que não tem tempo para você, né? É essa questão de fazer, de tentativa e erro, que eu acho que o Fábio falou, né? Não existe uma fórmula perfeita, né? Não, Perfeito, Rafa. Exatamente. Não tem jeito, vai ser tentativa e erro, porque não dá para saber, né? Você tem que tentar achar alguém que esteja disposto a ser seu mentor, seu supervisor, não tem jeito. Uhum. A gente tem só mais uma dúvida que a gente já encerra, professor. Qual é a sua visão sobre buscar orientação fora da faculdade? Eu acho assim, em grandes universidades você tem bastante oportunidade na sua universidade. É muito mais fácil que você consiga alguém que te abra as portas aí na escola, aí na Unifesp, do que alguém que te abra as portas fora da sua faculdade. E você fazendo um bom trabalho dentro da sua faculdade, aquele professor pode te conectar com alguém fora da faculdade. Então eu acho que esse é o grande ponto. Porque hoje, pelo menos para mim, eu recebo, sei lá, 5 pedidos por semana de aluno querendo que eu oriente o aluno. Eu não tenho capacidade, primeiro, eu não tenho capacidade, segundo, eu não conheço, não tenho capacidade de tempo mais, segundo, eu não conheço o aluno, tá? Então eu não conheço o aluno, e terceiro, eu fico pensando, pô, será que não tem nenhuma oportunidade na faculdade ou na escola dele? E eu lembro que quando eu era residente, ou quando eu estava mesmo na faculdade, quando eu precisei de uma oportunidade fora, foi o meu supervisor, o meu mentor da faculdade, que mandou um e-mail para o cara da outra faculdade me apresentando e falando aqui, ó, tá o Fábio, o cara faz isso, faz aquilo, já fez pesquisa assim, assado, e me abriu portas do mesmo jeito na residência. Então eu começaria tentando abrir portas na sua faculdade para depois, então, explorar fora da faculdade. Caso não tenha nenhuma oportunidade, daí sim, tentar fora num primeiro momento também faz sentido. Acho que fez bastante sentido mesmo. Surgiu uma outra dúvida aqui, só para a gente encerrar, gente.
O Vitor está perguntando o que você acha do programa de MD-PhD. Não sei se o senhor conhece. A gente faz aqui na escola também. O MD-PhD, para quem tem já esse interesse por pesquisa, para quem tem esse interesse mais acadêmico, é um programa incrível, né? Que você eu não sei como é que é o currículo aí da escola, não sei como é que é o currículo no Brasil, mas aqui no Canadá e nos Estados Unidos é um programa que te faz com que você saia um pesquisador robusto, com qualidades e habilidades importantes, tanto para o mercado quanto para a pesquisa científica. Então, para quem já entrou na faculdade já sabendo que tem esse interesse, eu acho que isso é um caminho ideal. Eu talvez não tinha essa maturidade. Quando eu entrei na faculdade, eu não sabia se eu ia querer fazer um PhD, eu não sabia se eu ia querer ser pesquisador. Na verdade, eu queria só passar de ano no começo, não tinha essa maturidade toda, mas para quem já tem é incrível. Perfeito, professor. Eu acho que era isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Não, né? Bom, a gente teve uma ex-aluna da Liga, que é a Nicole, que ela fez o programa MD-PhD, pessoal. Se alguém tiver uma dúvida aí quanto a isso, né? Quem sabe talvez conversar com ela. Acho que ela foi da primeira turma da escola, né, que fez esse programa. A Nick já voltou até, né? Ela já terminou o doutorado, né? Ela já é doutora, agora ela está no internato. Sim. Dani, você quer agradecer o Fábio, encerrar? Eu vou encerrar a gravação. Bom, pessoal, então assim, eu queria agradecer demais, Fábio. Eu aprendi muito de verdade, eu não achei que era tão organizado assim, eu aprendi várias coisas, né? E eu fico pensando assim,